Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja aqui conosco, nos envolvendo, né, nos acalentando os corações, né, nos sustentando, né. Os desafios da vida são tantos, né. Quando a gente está resolvendo uma questão, outra aponta, e a vida é assim mesmo, sabe? É um carretel contínuo assim, de aprendizado que vai exigindo sempre da gente os melhores esforços, as melhores cotas de paciência, tolerância, para podermos viver bem, para podermos seguir, né, cumprindo aqui as nossas tarefas materiais, né, porque estamos num plano físico, né, num corpo físico, mais ainda as nossas tarefas espirituais, né, os objetivos espirituais dessa nossa trajetória reencarnatória. E esse tema da noite de hoje ele é muito importante, né? Ele, né, é uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Foi uma frase que Jesus disse no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Né? Outros evangelistas também registraram algumas partes, né, mas Mateus está lá completinho o Sermão do Monte. Que é assim, um discurso longo, grande, profundo, né? Cheio mesmo de essência espiritual e cheio assim também de dificuldades para a nossa compreensão, né? E Jesus começa exatamente com as bem-aventuranças, né? Onde ele enumera 9 frases, né? Bem-aventurados, né? Os que sofrem, que serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São 9 frases, né, desse Sermão do Monte. Só que a gente precisa jogar as luzes assim, da própria doutrina espírita para a gente compreender com uma profundidade melhor. Porque a gente ouve lá, bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados. Mas aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu vejo a pessoa nasceu sofrendo, morreu sofrendo, cadê o consolo dela? Passou a vida inteira sofrendo, né? Aí como que eu vou compreender isso? Bem-aventurados sem fome e sede de justiça. Claro, todo mundo tem essa sede de justiça, gostaria que as coisas fossem justas, que fossem, né? Mas o que a gente mais vê é a mentira imperando. É a maldade tomando conta e prosperando, né? Os maus parece que prosperam, se dão bem, vão adiante, crescem, né? A gente vai, mas, né? Como que vamos entender isso aí? Allan Kardec, quando ele é o codificador da doutrina espírita, e nesse trabalho árduo que ele realizou de trazer, né, como responsável aqui do plano físico, né, nessa missão dele de trazer, né, a doutrina espírita, mais especificamente no Evangelho, ele elaborou ali de uma forma assim, didática, porque ele era um pedagogo, ele era um professor. Antes dele assumir o pseudônimo de Allan Kardec, ele já era um professor conhecido, com livros publicados na França, então ele colocou todo um sistema ali, ele colocou de uma forma que fosse compreensível, porque é realmente difícil, né? Até mesmo para espíritos assim mais desenvolvidos, experimentados, compreender essas certas passagens do Evangelho, né? O próprio Eurípides Barçanufo, quando ele tomou contato, né, com a doutrina espírita, Eurípides Barçanufo foi um grande trabalhador da seara espírita, né? Ele desencarnou jovem, né, com 38 anos apenas, né? Desencarnou por causa da gripe espanhola em 1918, com 38 anos. E ele conheceu a doutrina aos 23 anos. Então, em 15 anos, você lê a biografia dele, parece que ele viveu 80 anos. Não, de espírita foram 15 anos. E dá uma olhadinha, né? Dá uma recordada lá, o que foi a vida dele, né? Mas ele lá no começo, ele tinha um tio que era espírita, tio Mariano, e deu para ele o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Um livro sensacional, profundo, pouco estudado até na doutrina espírita. E ele, que era um católico fervoroso, fazia parte da irmandade lá da igreja, né, o Barçanufo, né, ele leu aquilo ali e viu que aqueles conceitos realmente faziam sentido, né, que tinha uma compreensão melhor do que é Deus, da sua bondade, da sua justiça, né, do porquê do sofrimento, mesmo a questão da reencarnação, mas ele não ficou assim convencido. Aí o tio dele chamou para uma reunião mediúnica que tinha lá na Fazenda Santa Maria, era onde tinha as reuniões. Falou, vamos lá, dá uma olhada lá nos fenômenos, né? E ele foi lá, e tinham comunicações, né, e vários fenômenos, né?
Mas Eurípides assim estava reticente ainda, ele não estava, né, aquele posicionamento católico que ele tinha até então, ele estava, né? Aí ele mentalmente ele fez um pedido. Ele disse que só ia acreditar no que ele estava, né, na doutrina, no que ele estava ouvindo, se viesse João Evangelista através do médium explicar para ele as bem-aventuranças. Né? E o que acontece? Um pedido mental dele, mental. No médium, um senhor, um trabalhador da roça, humilde, absolutamente analfabeto, incorpora, né, um termo correto, pela psicofonia, né, vem o espírito evangelista, né, quem pode pedir, pode, né, pediu e veio mesmo. Né. João Evangelista, que, né, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá a informação. João Evangelista foi o responsável, né, designado pelo próprio Cristo para coordenar essa chegada da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Tanto é que no livro dos Espíritos, a primeira mensagem que tem lá no Prolegômenos, né, que é a introdução, a primeira mensagem, antes mesmo do Espírito de Verdade, é de João Evangelista. Né? E João Evangelista vem ali pelo médium, aquele senhorzinho analfabeto, lá da roça, lá do interior, né, do Triângulo Mineiro e Sacramento, começa a falar com uma linguagem polida, né, profunda, e explica ali realmente o Sermão do Monte, mais especificamente as bem-aventuranças, para Eurípides Barçanufo, de uma forma assim que foi irrefutável, e ele sai dali se declarando espírita, que não era pouca coisa, ele era ligado à igreja, às obras da igreja, foi uma confusão, até na família dele, ele enfrentou uns desafios só para fazer por causa dessa luz que ele recebeu ali naquele momento. Então essas dificuldades fazem parte de todos nós. E Allan Kardec, sabendo disso, né, porque tanto as bem-aventuranças como o próprio Evangelho, a gente precisa compreender uns pilares básicos para melhor compreender a mensagem do Cristo. E foi o que Kardec fez. Kardec estruturou esses pilares de compreensão nos 4 primeiros capítulos do Evangelho. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho tem ali, não é à toa que Kardec colocou ali daquela ordem. Né? O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Né? Que é uma frase de Jesus, do Evangelho, né? Porque eles acusavam Jesus de querer destruir a lei mosaica e tal, e ele afirma isso, literalmente, que não veio destruir a lei. Allan Kardec, nesse capítulo, também fala com uma clareza solar, explicitamente, fala, a doutrina espírita também não veio afastar ou negar o Antigo Testamento, muito menos o Evangelho, de forma alguma. Ela veio dar continuidade, é um complemento. E faz todo sentido, porque vamos imaginar, a revelação está fazendo o quê? Ela está trazendo uma explicação, uma iluminação sobre uma lei espiritual, não é? Né? Essa lei espiritual, ela muda? A lei divina, ela muda? Ela não muda. Ela é a mesma. Claro, criada por Deus. Ela é a mesma, vai ser sempre a mesma. Agora, o que muda? É a humanidade. A humanidade que vai crescendo, que vai mudando o seu grau de percepção, o seu teto de compreensão vai dilatando, aí essa revelação pode também ser estendida. Por isso tem a primeira revelação com Moisés, né? Depois a segunda revelação com o próprio Cristo, trazendo a lei de amor e caridade, e depois a terceira revelação, que é um complemento, que é a mesma coisa, que é o mesmo fio, né? Porque a lei ela é infinita, ela já é completa, o que precisa é a gente caminhar e cada vez mais desenvolver essa compreensão e essas revelações progressivas, que uma não refuta a outra de forma alguma. Isso é um grande equívoco pensar isso. Claro que tem que ter o cuidado, né? No Antigo Testamento tem muita coisa que tem que ler com cuidado, tem que entender o contexto, tem que saber que o Antigo Testamento, além de um código religioso, era um código civil também, né? Então tem que fazer essas, né? Tem que estudar, tem que compreender e fazer essas diferenciações, mas saber olhar o lado espiritual e superior ali também, porque uma revelação complementa a outra. Né? No segundo capítulo, né? Esse é o primeiro capítulo, não veio destruir a lei, ou seja, é uma complementação, é um progresso, é uma trajetória progressiva da religião, da revelação, porque nós estamos nesse processo progressivo de aprendizado, de iluminação. Né? Segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Ele falou isso quando foi levado de frente ao rei Herodes, lá quando ia ser crucificado, né? E a acusação é que os próprios, né, dos judeus, da cúpula judaica, era que ele estava se dizendo rei, né, que ele queria tomar de Roma, né, tomar o poder ali de Roma, que não era nada disso, mas ele estava falando, esse aqui é ser o rei dos judeus. Aí Herodes pergunta para ele, então, tu és rei? Jesus só responde assim, tu dizes. Ele não afirmou, mas Herodes estava falando que ele era rei. Né? Tu dizes que eu sou rei. Aí Jesus fala isso aqui, mas meu reino não é deste mundo. A última mensagem desse capítulo 2, está lá, uma realeza terrena. É a mensagem de um espírito feminino que foi uma rainha na terra, na França. Né? E é muito interessante assim, o relato dela. Ela diz que, né, na vida dela encarnada aqui como rainha, ela passou por, claro, teve todos os privilégios, todas as benesses, né, de um cargo, né, da realeza, teve as dificuldades também, teve os desafios, ela passou por isso tudo e ela acreditava que chegava do lado de lá e olha, deve ser diferente, você, né, da realeza também do lado de lá. E ela conta lá que ela não conseguiu levar a realeza dela nem para o túmulo, porque ela foi deposta, né, do trono dela antes mesmo de desencarnar. Né? Então foi uma grande decepção para ela a posição dela, que ela chega do lado de lá e vê pessoas que ela tratava como servos, assim, que eram servos dela, numa posição elevadíssima, que ela tinha que pedir favores. Né? E ela diz que lá ela descobre a verdadeira realeza, que é a realeza do Cristo, que é a realeza divina dele, ou seja, é um rei, né? Ou um governador, como um termo mais apropriado, ou um líder, né? Porque Cristo é exatamente isso. Né? Ele é o governador espiritual da Terra, ele está no comando da Terra, né? Por determinação, por designação do próprio Pai Criador. Né? Então ele está aqui acompanhando esse processo desde a criação do mundo. Ou seja, né, Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que a genealogia, né, ou seja, as origens do Cristo, né, se confundem com a poeira dos sóis que rolam no infinito. Dando uma ideia aí de tempo para nós, é bilhões e bilhões de anos de evolução. Ou seja, os sistemas planetários onde Jesus iniciou o desenvolvimento dele, né, já não existem há muitos milhares de milênios. Né? Ou seja, então Jesus é nosso irmão, devemos tratá-lo, né, com essa intimidade, mas reconhecer essa distância enorme, gigantesca, difícil da gente calcular, assim, de bilhões e bilhões de anos de evolução na nossa frente. Por isso ele, né, o reino dele não é deste mundo. Isso tem uma importância muito grande, porque muitas vezes, né, a pessoa olha as passagens do Evangelho e quer ver o Jesus, o homem. Né? Aí olha lá ele expulsando os vendilhões do templo. Fala, nossa, ele ficou com raiva. Ah lá, chutou, jogou, não é nada disso. É só estudar um pouquinho, né? Né? Tem uma lição ali, tem um porquê, não tem nada de Jesus irritado, não. Outros falam, não, porque Maria Madalena, eles tiveram não sei o quê. É tão absurdo, mas é a própria pessoa humana projetando as suas imperfeições no Cristo. Isso é quando quer colocar essa imagem humana, essa fraqueza, assim, que é da nossa condição evolutiva aqui ainda, né, mais atrasados, projetando o próprio Cristo. Ou quando ele estava carregando lá a cruz, que tem aquela passagem, né, e fala assim, está lá nos registros do Evangelho, Senhor, por que me abandonaste? Como se fosse Jesus falando isso. Né? Ele estava cantando, pessoal, ele estava cantando salmos, isso aí é um salmo, Salmo 22, não me lembro o versículo. Jesus estava carregando a cruz, cantando salmos. Mas alguém ouviu essa parte e ficou esse registro como se fosse um lamento do Cristo. Senhor, por que me abandonaste? Por que deixaste sofrer? É o Salmo. Jesus estava lá carregando a cruz, sofrendo, né? Não que natureza que era o sofrimento do Cristo? É um sofrimento de ver assim, o atraso ainda de toda aquela humanidade ali que estava o condenando daquela maneira, mas tudo dentro de um processo. Então Jesus estava cantando salmos e tem quem projete assim, não, ele estava com medo, lá, achando que Deus o abandonou. Então a gente projeta nossas fraquezas humanas no Cristo, mas a gente precisa ter essa consciência, é o governador espiritual da Terra, um espírito
de uma evolução assim que a gente não tem condições de conceber essa distância que nós estamos dele. Apesar de sermos irmãos, temos a mesma origem, filhos do mesmo Pai, Deus Criador. Né? Vamos deixar aquela ideia que a gente trouxe de outras religiões de que Jesus é Deus, né? Essa coisa, ou da Trindade, Deus, né? Jesus, Filho, Espírito Santo, né? Não tem essa confusão, não. É um espírito num grau assim de evolução, mas lá adiante. E nesse grau de evolução adiante, é claro que as lições dele também são desse nível. São lições profundas, em camadas que a gente vai absorvendo conforme a gente crescer, conforme a gente desenvolver. Então tem a mensagem, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Devagar a gente vai compreender o que ele estava querendo realmente dizer, qual que é o ensinamento mais profundo. A gente vai deixar a superficialidade, né, da literal das palavras para ir no cerne do ensinamento espiritual. Aí seguindo o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele falou isso para João, quando João estava preocupado com umas questões lá, o que ia acontecer. Aí Jesus fala para João, o evangelista, não te turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Jesus mesmo falou, crede em Deus, né? Separando bem as coisas, e crede em mim também. Né? Ele mesmo dizendo, não sou Deus, crede em Deus e crê em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse capítulo 3 é desenvolvido esse tema, muitas moradas na casa do pai. De que moradas que está falando? Se a gente estudar o capítulo lá, tem diferentes estados da alma na erraticidade, né? O Chico Xavier desencarnou, ele foi lá para o círculo, né, compatível com a vibração que ele desenvolveu, que ele criou, pelo trabalho, pelo esforço, pelo sacrifício, né, pela doação, pelo ponto evolutivo que ele estava, né? Nós vamos para um outro de acordo com o nosso. Né? Então tem mundos diferentes, bem entre aspas assim, mundos na espiritualidade que é de acordo com o padrão vibratório de cada um. Não se fala muito no Vale dos Suicidas? Se fala muito, né? Não vamos aqui nem entrar nessa questão se o termo é correto ou não, mas o que encaminha os espíritos para cada lado? Tem alguém separando, não, você vai aqui, você vai para lá, você vai para lá. Não, é a vibração. É a vibração. Hoje aqui quem está reunido aqui, é por quê? É porque começa a despertar, começa a ter um interesse, né, na espiritualidade, começa a ouvir um anseio que vem do próprio coração e quer satisfazer isso. É isso que nos reúne aqui. Todos querendo aprender com o Evangelho, com a doutrina, com o próprio Cristo. É isso que nos reúne aqui. Não tem ninguém obrigado aqui. Ninguém foi intimado por oficial de justiça, você tem que ir lá. Não é. Assim como lá no boteco vai reunir quem quer conversar, quer jogar a conversa fora, ou assim, e por aí vai. É a vibração que nos reúne, criando diversos locais no plano espiritual. Mas há também os locais que são os mundos físicos, podemos dizer assim. Né? Se a gente fizer um raciocínio, Kardec falou lá, né? Os diferentes mundos habitados que tem pelo infinito afora. Se a gente pensar um pouquinho, a gente meio que dá até a gente até dá uma pirada, porque são números assim, né? Aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, uma galáxia, né? A nossa galáxia. Nas projeções mais atualizadas, né? Principalmente com esses equipamentos mais modernos, né? O James Webb, né? Que é um observatório, né? Que fica no espaço, ele dilatou muito essa compreensão, esse alcance assim da visão. Então está um número estimado aqui na nossa Via Láctea, que é uma galáxia só, um número estimado de estrelas, né, os sóis, entre 100 e 200 bilhões. Na nossa galáxia, 200 bilhões de sóis. Cada sol necessariamente com seus planetas, com seus satélites, né? Dá para imaginar quantos planetas não tem só na nossa Via Láctea? O que tem nesses planetas? A gente vai achar que tem algum lugar que Deus vai criar à toa, que vai ficar lá jogado, assim? Não dá para imaginar isso. Mesmo no nosso sistema solar, se olhar um planeta que parece estéril, ele é estéril do nosso ponto de vista terreno. Só que são planetas mais evoluídos, são tão evoluídos que não tem mais a vida material, essa vida mais grosseira. A vida lá é toda de um nível já mais, né,
sublimado, já é um nível espiritual, mas todos os orbes têm vida. Isso está no livro dos Espíritos, né? Isso aí é uma dedução lógica que a gente faz. Então são 200 bilhões de sóis na nossa galáxia. Que tamanho que é essa galáxia? Se tivesse uma nave espacial aí, um avião que viajasse na velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E pega esse avião, vamos para a estrela mais próxima. Ia levar 42 anos para a gente chegar lá, em Capela. 42 anos, a estrela mais próxima da Terra. 42 anos, luz, viajando na velocidade da luz. Isso é mais próximo. Né? E aí chega em Capela, como que é Capela? Né? É uma estrela, mas é um sistema binário. São dois sóis que vão, né, um circulando o outro e os planetas em volta. Dá para imaginar, né? Às vezes a gente vê um pôr do sol bonito nosso aqui, né, vermelho. Né? Tudo bem que é por causa da fumaça, né, mas é bonito. Né? Você anda no parque ali, né, dá uma caminhada no parque, você vai ver. Agora está lá aqueles ipê brancos, floridos, tá uma coisa espetacular. Uma coisa assim, você olha e fala, nossa, obra divina aí está, né, mostrando para a gente. Imagina um pôr do sol num planeta desse. E um sol está girando o outro, um se põe aqui, outro nasce lá. E imagina como... Isso é só para dar um exemplo do nosso, o que não tem mundo afora, universo afora. Agora, né, o James Webb, ele lançou projeções, ele não é assim, ele não olha oticamente para as estrelas, para o espaço, é um negócio de infravermelho, é um negócio complicado lá que eu não entendi bem, mas eles já atualizaram a estimativa de quantas galáxias tem, né, no nosso planeta. Né, ele foca assim num pedacinho do céu, pedacinho pequeno e tal, né? E conta ali as galáxias mais ou menos, faz a estimativa e multiplica aquilo pela amplitude do céu, né? Passou de 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão de galáxias. Cada galáxia com seus bilhões de estrelas. Então, são de fato muitas moradas na casa do Pai. Né? Há muitas moradas na casa do Pai. Né? Isso tudo é importante para a gente, porque a gente vai compreendendo melhor o que Jesus está ensinando. Jesus veio aqui na Terra, será que ele veio para fundar uma religião? Mas a gente tem que ser muito imaturo, a gente tem que ser muito criança espiritual para achar isso. Jesus veio aqui, né? Estamos tendo essa dimensão. Veio aqui falar da lei divina para fundar uma religião. Não. No livro Obreiros da Vida Eterna e também nos Domínios da Mediunidade, tem lá a informação de qual que é a religião que está em qualquer lugar do cosmos, qualquer lugar do universo. Né? É a religião cósmica do amor e da sabedoria. É isso que Jesus vem ensinar aqui. Religião cósmica do amor e da sabedoria. Claro que, né, a gente precisa dos elementos aqui do nosso tempo, do nosso contexto. Aí tem as religiões, que tem a sua razão de ser, né? Mas elas são só o instrumento, elas são só a cartilha. Né? Quem lembra das cartilhas de escola lá do tempo, né? Estava aprendendo a ler, não tem a cartilha, não tem, né? O que você aprende é a cartilha? Não é a cartilha. A cartilha é o instrumento, é o que está te trazendo o conhecimento. As religiões têm essa possibilidade de trazer esse conhecimento. É só olhar com boa vontade, olhar realmente com vontade de crescer. Em qualquer religião vai ter essa luz, né? Mesmo aquelas que você possa, né, julgar que estão equivocados nisso ou naquilo. Tem equívocos na doutrina espírita também, que é normal. Normal por quê? Porque é feita de humanos. Nós compomos aqui o corpo da doutrina espírita. E nós somos ainda atrasados, imperfeitos. É claro que vai ter problemas. O importante é olhar para a essência. Isso que Jesus está ensinando, que é o amor e a sabedoria, né, que andam juntos, essa religião cósmica do amor e da sabedoria. Aí chega no capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ver, não está falando nem de entrar, não, está falando só de ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claro que precisamos passar por uma série de encarnações assim para a gente aprender. Às vezes a gente gasta algumas encarnações para desenvolver num aspecto, para ter um pouquinho mais de paciência. Aí depois que você conseguir um pouquinho mais de paciência, em outra série ali você vai desenvolver o amor ao próximo. Então, cada experiência dessa, a gente vai adquirindo, né, um cabedal a mais, vai adquirindo assim a gente vai acumulando experiências para o espírito imortal. A gente erra também, aí tem que, né, consertar o erro, né, o tal do, né, lei de causa e efeito, né?
Mas nesses erros que a gente comete, que a gente vai ter que consertar, que muitas vezes está envolvido processo de dor, de expiação, está ali também o amor e a justiça divina nos colocando para frente. Porque se tem um processo de dor, de expiação ali, não é simplesmente o castigo divino. Quem ia imaginar que Deus sai castigando as pessoas, sai punindo? Não. Né? Do nosso próprio erro, decorre uma ação negativa, e essa ação negativa vai ter consequências para mim, que vai fazer eu aprender, que vai fazer eu não querer errar mais. Quem nunca não errou, né, trazendo para uma experiência assim, mais rasa aqui da trajetória dessa encarnação, quem nunca errou e falou assim, não, isso eu não faço nunca mais. O erro, qualquer tipo de erro. Na cozinha lá, você erra uma coisa e fala, não, isso eu não erro nunca mais. Moralmente também, tive um equívoco, aquilo me doeu tanto, falei, não, isso eu não erro mais, isso eu não vou fazer mais. Porque é esse processo de aprendizado nosso. E é claro que a reencarnação, né, faz parte desse processo. Né? Jesus, né, a lição dele não é para corpos transitórios, perecíveis, não é para o Luciano, a personalidade do Luciano que está aqui, que trabalha ali, que é casado, que mora lá longe, cada um de nós com as suas, né, com seus dados, com seu CPF, não é. É para o espírito imortal. Essa mensagem do Cristo é para o espírito imortal. Né? Nós estamos aqui nessa trajetória terrena, aqui, nesse momento, é uma viagem, né? Só usa esse termo e é um termo bem apropriado, é uma viagem. Começou quando nascemos, né? Na concepção, nascemos e estamos aqui nessa viagem. Quando que a gente vai de viagem partir para outro plano? Não sabemos, né? Não sabemos. A gente sempre espera que seja lá com 100 anos, 120 anos, né? De uma forma geral, todo mundo quer viver bastante. É claro, a gente precisa querer aproveitar assim a encarnação. Mas a verdade é que a gente não sabe quando vai ser. E vocês sabiam que dessa viagem para lá, a gente já está com a mala pronta? Não é que na hora, vamos fazer a mala aqui. Não, já está pronta a mala. A grande questão, sabe qual que é? A minha mala está cheia do quê? O que eu estou colocando na minha mala para viagem? Né? Qualquer pessoa que viaja, assim, viaja de férias, viaja, sei lá, ônibus ou de avião, né? Sabe que para você fazer uma boa viagem, o que você tem que fazer? Pouca bagagem. É o mínimo. Imagina se a pessoa começar a arrumar lá, vai fazer uma viagem, está muito em moda hoje em dia, ir para o Chile, né? Os brasileiros tudo indo para o Chile, né? É muito bonito mesmo, muito diferente, né? Aí a pessoa vai para o Chile, vai arrumar a mala, ela fala assim, esses porta-retratos aqui de casa, vou levar tudo, deixa eu botar aqui. Aí tem lá umas plantinhas bonitinhas, fala, deixa eu vou botar essas plantinhas aqui no vaso também, que né, não quero ficar longe, né? Aí vou levar aqui esses enfeites da minha estante também. Faz algum sentido carregar esse peso morto? Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. A pessoa vai arrastar aquele monte de mala, vai complicar a sua vida e custa para entrar no táxi, ir para pegar, é um atraso danado. Na viagem espiritual a gente faz isso. A gente enche a nossa mala de peso morto. A gente enche a nossa mala de mágoa, de ressentimento, a gente vai botando ali na mala, tá botando, porque não estamos resolvendo, não estamos buscando reequilibrar isso, estamos colocando nessa mala, né? É desentendimento aqui, é incompreensão ali, é culpa por omissão minha, eu não quero fazer as coisas, não, deixa, agora não vou pensar nisso não, tá colocando na mala, tá enchendo. Como que vai ser na hora de pegar essa mala e ir embora? Vai ser muito mais difícil, né? É uma figura simples assim, né? Até meio pueril, infantil, mas que nos dá a ideia do que nós estamos colocando nessa mala. Agora, o que a gente deveria colocar? As lições do Cristo, de paciência, de tolerância, né? Estamos aqui no mundo, né? A gente precisa ter casa, né? A gente precisa se locomover da forma que for, a gente tem roupas, né? A gente saber que isso são empréstimos, que isso não me pertence, né? Porque eu posso ter uma casa linda, maravilhosa, assim, né? Linda, maravilhosa não é de ostentação, não, porque o canto da gente a gente gosta muito sempre, é normal que seja assim. Mas saber que é empréstimo. E daqui a pouco eu vou deixar. Quando vai ser? É essa parte que a gente não sabe. E a gente fica postergando, né, esse momento de fazer uma mala melhor, uma mala mais leve, né, com aqueles valores que o Cristo ensinou para a gente. Né? O que ele falou para a gente? Não acumuleis tesouros da terra que o verme come, né, e os ladrões roubam. Juntai antes os tesouros do céu. Que tesouro que a gente está botando na nossa bagagem? Isso é o que importa.
Porque esse tesouro, essas aquisições, elas vêm somente com esforço, vêm com dedicação, vêm realmente, não tem facilidade, pessoal, não tem, sabe? Jesus falou bem claro, ó, o caminho do mundo, ele é largo, né? A porta do mundo é larga, ou seja, você quer curtir o mundo, não precisa, a maioria das vezes não precisa fazer nada, é só ir na onda, é só ir, deixa a vida me levar, né? Como canta lá o pagodeiro, né? Porque a porta da vida, essa é estreita, essa precisa de esforço. Essa, muitas vezes, você precisa nadar contra a corrente, né? Como Cristo falou, né? Quer vir após mim? Toma a tua cruz e me segue. Alguém vai achar que essa cruz é sem esforço? É sem abnegação? Sem sacrifício até, às vezes exige sacrifício, né? Não é sacrifício de, eu vou dar a vida pelo outro, não é? Isso é um sacrifício que acontece às vezes, mas é o sacrifício, às vezes, de ficar calado, para não ter uma confusão, de suportar, né, uma palavra mal posta de alguém para não iniciar ali uma briga. Né? São sacrifícios, porque para nós é sacrificante você ter que domar o orgulho, né, domar a vaidade e tentar começar a aprender aqueles preceitos de humildade, né, de resignação, de paciência, de tolerância. Né? Então a gente precisa desses 4 pilares, né, que estão ali no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são os pilares básicos para a gente começar a compreender o Evangelho. E, por consequência, as bem-aventuranças. Né? Tanto que no Evangelho, no capítulo 5º, Jesus começa com as bem-aventuranças. Né? Ele inverte a ordem lá e coloca bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Né? Ou seja, ele primeiro dá uma base, dá a estrutura, né? Dá os pilares ali onde vai equilibrar essa nossa compreensão, por que é bem-aventurado aquele que sofre. Porque você não pode olhar para o espírito aqui transitório, para o espírito não, para a situação transitória que a gente vive aqui. Né? Isso vai passar. Né? Aquele famoso, isso também passa, né? Seja o que for, vai passar. Vai passar. Agora, dependendo da perspectiva que a gente olha, isso pode ser muito sombrio. Ou pode ser luminoso. Né? Se eu tenho uma visão assim estreita, que a minha vida é entre o berço e o túmulo, eu imaginar assim que todos os meus afetos, todas as pessoas que eu gosto vão morrer, isso é sombrio. Né? Se eu imaginar assim, tudo que eu tenho, uma hora eu não vou ter mais nada. Né? Se eu estou apegado àquilo, uma hora eu não vou ter, é sombrio isso. Mas se eu começo a dar uma perspectiva mais espiritualizada nisso tudo, não, meus afetos não vão morrer não, eles podem até deixar o corpo físico, podem até desencarnar, mas eu sei que eles seguem adiante assim como eu vou seguir também. Momento de despedida, é claro que é sempre difícil, né, que deixa marcas e deixa saudade, né, mas a gente não pode mais, assim, no grau assim que a gente chega de entendimento do Evangelho, se levar para aquele desespero selvagem, por aquele sentimento de revolta. Mas agora é claro que vai chorar, vai doer, né, que a saudade dói, isso é normal e natural. Né? Às vezes uma vez eu ouvi uma pessoa recriminando, numa casa espírita, uma pessoa, porque ela estava chorando. Ela estava chorando porque ela tinha perdido o filho dela para o câncer em alguns meses. Aí começou um zum na casa, que ela, tá obsidiada, toda hora chorando. Uma mãe que está, né, naquele processo de adaptação, assim, da distância física, que não, né, não tem mais a proximidade física com o filho. Mas olha como que é o problema da gente projetar nos outros aquilo que está na gente. Né? É simplesmente uma mãe chorando. E chorando assim, discretamente, só lágrima descendo, sem escândalo, sem não perturbando ninguém. Né? Tem algum problema nisso? Tem alguma coisa errada? Não, é a pessoa vivendo sua prova. Porque dá para imaginar um filho com 26 anos, descobre um câncer e em 2 meses, né, desencarna. É uma prova realmente difícil, intensa, que a gente compreende, né, compreendendo, né, essa roda das reencarnações, todo esse processo, né, há de ter ali uma razão muito importante para aquele evento. Aquilo ali realmente foi um ponto de redenção, de remissão para ambos, né, para a família toda. A gente sabe que tem razões. É claro que é normal e lícito chorar, né, ficar triste, desde que não se entregue ao desespero, ou à revolta, né, ou comece a acusar Deus de... Né? Porque a gente, no momento de dificuldade, a gente começa
a gente dá uma fraquejada, a gente dá uma balançada. Às vezes a gente faz prece, assim, nossa prece, sei lá, numa reunião, ou uma prece íntima, ou no culto do evangelho, a gente faz nossa prece normal. Mas às vezes quando a pessoa está passando um momento de dor, de prova, ela tem dificuldade de rezar. Eu falo, nossa, ai, reza para mim aí que eu não consigo. Uai, né, é o momento que você mais está precisando da prece, da reza, dessa ligação sua com o alto, né? Mas isso decorre do nosso condicionamento. Eu estou em paz com Deus quando o céu está azul, quando o mar está calmo, né? Quando eu tenho essa perspectiva que as coisas vão ser sempre assim, eu vou ter sempre o controle das coisas. Não temos. Não temos. Mas o Pai tem. Né? Nas suas leis sábias, justas e infinitas. Então o que nos acontece tem uma razão de ser. E é nisso que a gente vai se agarrar. E é nisso que a gente vai se sustentar. E é nisso que vai nos manter firmes, mesmo durante a tempestade. Porque adivinha, a tempestade passa. A madrugada, imagina a madrugada escura, tenebrosa. O que vem depois da madrugada? Novo dia. Vai nascer o sol. Ou vai ter uma madrugada que o sol não vai nascer mais. Vai nascer o sol. Mas na hora que a gente está na madrugada, a gente só pensa na escuridão. Né? Tá na tempestade, é só trovoada que, né, que a gente, né, fecha nosso foco. Mas aquilo vai passar e a gente precisa extrair o melhor valor. Como nas questões envolvendo injustiça, né, a gente tem sede de justiça, mas qual a justiça que a gente está procurando? Qual é a justiça que a gente está procurando? Porque a nossa justiça muitas vezes está mais uma coisa de vingança. Causou dor em mim, eu quero causar dor nele. Ele devia sentir dor também. Né? Tem espíritas aí adeptos da pena de morte. Né? Ainda bem que é a minoria, mas são adeptos da pena de morte. Fala, não, assassinou, tinha que... Um criminoso desencarnado vai ser melhor? Você acha mesmo, por essa visão nossa que a gente tem da vida, né, da espiritualidade, do que é a encarnação, é melhor mesmo desencarnar? Você acha mesmo? Né? A gente está forçando aqui o raciocínio para a gente pensar sobre essas coisas. Como que a gente precisa de fato espiritualizar o nosso olhar sobre a vida. Porque lá nas bem-aventuranças, essa aqui, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu falei que são 9 bem-aventuranças, essa é a 4ª. Se Kardec, que é Kardec, né, um espírito aqui próximo da gente, né, ele já usou de uma forma pedagógica, colocou em ordem, vocês acham que o Cristo ia fazer o quê? Ia jogar assim? É claro que ele fez também, porque é o Cristo, né, porque é o governador espiritual, ele fez com muito, né, com muito mais zelo, com muito mais cuidado para que a gente aprendesse, porque a primeira bem-aventurança qual que é? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. Na segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, né, os que sofrem. Bem-aventurados os resignados. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são pacíficos. Aí depois chega nessa aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que Jesus está dizendo para a gente? Olha, você quer justiça, mas você precisa ser justo antes. Você não está clamando por justiça? Mas você é justo? Você é justo. A gente sempre acha que a gente é justo, né? Mas vai da nossa limitação, assim, moral, espiritual, a gente não consegue se ver, assim, com clareza. Mas a gente se acha justo. Mas Jesus está falando ali as bem-aventuranças. A primeira, você é humilde? Para ser justo, você tem que ser humilde. Segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram. Você é resignado? Humilde, resignado. Terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Você é pacífico? Pacífico é aquele que leva a paz. Né? Tá uma confusão aqui, tá um furdunço ali. Aí em família, né, vez por outra acontece. A gente chega ali, nem sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo uma coisa. O que você leva ali? Você, né, você bota mais fogo na fervura ou você é aquela água que acaba a fervura, aquela água fria ali que emana as coisas? É o que leva a paz na situação. À custa, muitas vezes, de esforços íntimos, de sacrifício, de ouvir coisas dolorosas, mas de todo jeito você está levando a paz. Então, para você alcançar com, né, você sendo justo e clamar por justiça, você precisa desenvolver a humildade, todos nós, né? Precisamos desenvolver a humildade, a resignação, né? Precisamos levar essa paz, ser pacíficos. O mestre está nos dando o caminho ali.
Porque a nossa concepção de justiça ainda é muito atravessada. Ela é muito ainda, né? A nossa justiça, a gente imagina da justiça terrena. É claro, né? Nós estamos aqui encarnados, fomos atrasados, qual outra justiça que a gente vai imaginar? Né? Qual outra justiça a gente vai imaginar? É como uma pessoa que defende a pena de morte. Fala, não, matou um aqui, tira a vida dele ali para ele não matar mais ninguém. Né? É um ponto de vista assim, absolutamente terreno, esquecendo exatamente os pilares que nós falamos ali, que Kardec colocou, que está no Evangelho, que Jesus coloca aqui. Né? Tudo faz parte de um contexto maior. Né? Então, para a gente clamar por essa justiça, a gente precisa ser justos antes. Jesus falou assim, olha, né, a sua justiça não excederá dos homens. A nossa justiça precisa exceder a justiça dos homens. Como que vai exceder? Sendo humilde, resignado, pacífico. Né? Porque senão a gente vai querer só essa justiça humana, que é claro, cheia de falhas, cheia de dificuldades. O tempo voa, né? A gente, para encerrar, eu queria trazer uma mensagem aqui. É do livro Contos desta e de Outra Vida, do Humberto Campos. Eu vou resumir uma parte, vou ler alguns trechos assim para a gente, né, aproveitar da substância espiritual mesmo do Humberto Campos, né, na narração dele. A página chama Eles Viverão, capítulo 23 do livro Contos desta e de Outra Vida. E esse aqui aconteceu, foi 11 anos depois da crucificação, né? 11 anos, né? Bem recente a crucificação. E Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João, né? Ele foi morto nessa circunstância. Né? Não confundir com o Tiago Menor, que é aquele Tiago que aparece no livro Paulo Estevão, né? São dois Tiagos. Né? É o Tiago Menor que aparece lá no Paulo Estevão, até o finalzinho do livro lá. E esse Tiago Maior foi ali, né, sacrificado pelo Império Romano, foi toda uma rede de intrigas ali, né? E Pedro, estupefato, viu ele ser arrastado pelas ruas, ser apedrejado, ser morto, assim, nem julgamento teve, para dar um ar assim de legalidade, alguma coisa, não teve nada disso, né? E Pedro vê ali o amigo dele assim nessa situação e ele fica inconformado com tanta injustiça, com tanta coisa assim, como um homem bom, meu amigo, trabalhador, justo, como que acontece uma coisa dessa, né? Aí fala lá, ó, Simão chora sozinho a contemplar-lhe os restos, voltando após para o seu humilde refúgio, que era a Casa do Caminho, que é a instituição de apoio, de caridade, de pregação do Evangelho que eles fundaram lá depois da crucificação do Cristo. Né? Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. Não, chorou por várias horas, ele estava realmente... Imagina que doloroso você ver um amigo, um companheiro ser assim, brutalmente assassinado assim, numa circunstância dessa, né? Aí ele começa a rezar, começa, né, aquele desespero dele, ele começa a prece, e na prece dele ele vai assim, ó, por que a tempestade, né? Ele rezando, né? Por que a infâmia Suez? O pobre amigo era justo e leal, incapaz de banir a ideia de vingança. Pedro lembra dos algozes com revolta extrema, aqueles que tramaram aquilo ali, porque teve um que denunciou, teve outro que foi lá levar notícia lá por coisa, tem um que espalhou entre a turba, né, as mentiras, né, tudo, cada um teve uma participação nesse evento doloroso. Né? Então ele está ali pensando em cada um e não consegue afastar a ideia de vingança. Né? É o que está no texto, vingança. Ele está achando que é justiça. Né? Ele quer, né, para ele é justiça. Nossa, como que vai ser a justiça para esses, né? Aí ele na prece dele fala assim, como desejaria ouvir o mestre agora, mestre Jesus, né? Que diria Jesus desse terrível acontecimento? Nesse momento, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge. Doce, à frente, o mesmo companheiro do semblante divino de sempre, Jesus, né, aparece ali para Simão Pedro, para trazer ali, ele não clamou pelo Cristo? Mesma coisa do Barçanufo, né? Quem pode, né? Pedir, né? O Cristo aparece para ele ali, né? Aí ele, de joelhos lá, começa a gritar, fala, Senhor, né, somos contados entre os velhos do mundo, os seguidores do Evangelho, né, que era uma perseguição mesmo atroz, ferrenha, né? Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado, nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia,
O mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Os desafios, as dores, as provas que cada um de nós vai ter que enfrentar. Inclusive os apóstolos. Inclusive Chico, Divaldo. Qualquer expoente que você vê aí do amor, da caridade, vê o tanto que eles sofreram. Eurípides Barçanufo, nós citamos aqui, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve 14 filhos. 14. 9 desencarnaram. Dá para imaginar isso? Nós falamos aqui uma mãe que perdeu um filho. Bezerra de Menezes perdeu 9. E esses processos, esses desafios, essas dores fazem parte da trajetória evolutiva. Por isso que a gente precisa daqueles pilares para olhar isso num prisma mais espiritualizado mesmo. Senão a gente enlouquece, senão a gente não dá conta. Senão é aquela coisa, parece que o chão está se abrindo e a gente vai ser dragado ali. Não pode. A gente tem que se sustentar, a gente tem que emocionalmente buscar esse recurso para compreender, para vencer esse momento difícil e saber que tudo tem uma razão de ser, que tudo passa. Que a ausência é temporária. A ausência é temporária. A saudade que eu estou sentindo vai ser saciada lá na frente. A gente não pode perder isso de vista. Aí continua, né? Aí Pedro começou, né? Senhor, em lágrimas o apóstolo abatido, né? Não renego o madeiro, mas clamo contra os maus, né? Aí ele fala de Jorebe, né? Que foi um falsário infeliz, que foi quem levou a notícia lá, uma notícia falsa que começou com a intriga toda. Aí Jesus fala para ele assim, ó, jamais amaldiçoes, Pedro. Jorebe, que você está falando aí, ele vai viver. E a Manebe, Senhor, que punição a dele, que armou um escuro laço tramando-nos a perda? Jesus responde, esqueçamo-lo em prece, Pedro, porque o pobre Amanebe vai viver igualmente. E Joaquim Benade, não foi ele talvez que inspirou esse crime, o carrasco que nos atraiçoou a todos? Jesus responde, Pedro, foge de condenar. Joaquim, esse vai viver também. Aí ele chega em Herodes, né, que é o rei, que é o imperador romano lá, que governava, que podia controlar aquilo tudo e fazia vista grossa essas atrocidades que aconteciam, né? E ali ele já imaginando, e aí Herodes também vai ser, o prêmio dele vai ser viver, que a ideia dele era um prêmio, Jesus está falando, ele vai viver, mas né, eu queria que matasse, eu queria que não vivesse, né? E ele se desespera quando fala de Herodes, né? Mas Jesus, né, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente, repito outra vez, aquele que fere ante a lei também será ferido, e Herodes viverá também. Aí Jesus fecha aqui a explicação dele aqui. Parece um prêmio viver? Viver é um prêmio. Mas para quem, né, desequilibra a própria consciência, está criando uma situação dolorosa lá na frente, e que ela inevitavelmente vai encontrar, porque ela vai viver sempre. Pode deixar o corpo físico que você vai encontrar com as suas construções, boas ou más, luminosas ou tenebrosas, elas nos pertencem. E é isso que Jesus está falando. Eles viverão e vão encontrar o resultado das suas ações. Ele fala que quem pratica o mal chega ao horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão e basta-lhe viverem para alcançarem a dor da sentença cruel que lavraram sobre eles mesmos. Quando a gente tivesse anseio de justiça, né? Vamos lembrar dessa justiça mais espiritualizada, mais divina, e lembrar esse que a gente está querendo acusar no pensamento, né? Um político que a gente vê na televisão, né? Qualquer situação, eles vão viver, eles vão se reajustar perante a lei, e todos nós vamos crescer, todos nós vamos seguir adiante. Depois que a gente passar pelas fases de reajuste e de crescimento, muitas vezes entre dores e lágrimas, de acordo com as nossas construções. Mas que a gente possa aproveitar o momento de agora para saber extrair do Evangelho, das lições de Jesus, essa substância espiritual que vai nos ajudar a deixar essa nossa bagagem mais leve, na hora que chamar o nosso nome lá, o nosso número, a gente fazer o embarque com bastante calma, serenidade e seguir para novas etapas de aprendizado e progresso. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos.
Agradecemos o nosso irmão Luciano.